pessoal! Pessoal, vamos voltando agora. A gente fez uma pausa rapidinha aí para fazer um pipi, para dar uma beliscadinha. Gente, eu tenho a honra de começar a nossa tarde agora com um ícone da estética brasileira, que é o Dr. Fábio Borges. E ele vem com um assunto aí maravilhoso, que é o estudo científico do ultrassom microfocado Heros Rifle. Cadê Fábio? Fábio, tô esperando só o Fábio entrar aí na nossa live, que eu já vou enviar o convite para ele pra gente iniciar. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma média de 35, 40 minutinhos aí. O professor Fábio vai fazer a apresentação, então eu vou fechar para comentários, tá? E quando tiver faltando uns 20 minutinhos pra gente encerrar, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Então mandem perguntas, né, pertinentes ao assunto ultrassom microfocado. Nós vamos escolher algumas perguntas e pro professor Fábio responder para vocês, tá? Para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu, professor Fábio e a doutora Patrícia Preuss fizemos um trabalho lindíssimo, um trabalho científico do ultrassom microfocado Heros Rifle. Nós íamos apresentar esse trabalho lá em Denver, no maior congresso de dermatologia do mundo, que é o AED, e aqui também no Estética em São Paulo. Vamos apresentar, mas como o Estética em São Paulo foi postergado, né, para o fim de julho, então nós resolvemos trazer para vocês de primeira mão aqui nessa conferência virtual, mas vocês terão acesso aí ao e-book com todo esse conteúdo no final do dia aí. Acessem os dois links que tem na bio aí do @Fismatec, para vocês fazerem parte tanto do nosso grupo de Telegram, nós vamos disponibilizar conteúdos lá, quanto para receber o e-book com o conteúdo de cada uma dessas lives que nós estamos fazendo aqui no decorrer destes 3 dias. Deixa eu só ver, cadê o Fábio Borges? Vamos lá, deixa eu avisá-lo. Eu vou fechar então a caixinha, tá bom? E aí vocês podem enviar perguntas. Ó, a caixinha de perguntas está ativada. Eu só vou desativar os comentários para que a telinha fique aí. Vamos ver se o Fábio já está aqui conosco. Vamos lá, cadê o Fábio Borges? Está aqui, meu querido. Oi, meu amor! Tudo bem? E aí, Luciane, tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você está aí no Rio, na tua quarentena? Tô bem, tô tranquilo, assim, a quarentena não fez muita diferença na minha vida, porque eu já fico em casa mesmo, já fico meio recluso trabalhando, então não mudou muita coisa não, eu só não consigo mais almoçar no shopping, não consigo ir à academia e nem ir ao cinema, o resto é tudo normal. Ai, coisa boa. Me conta uma coisa, tá produzindo muito conteúdo aí pra gente? Bastante. Aí, uma colega até falou assim, professor, eu não tô te vendo nas redes sociais. Não é pra me ver mesmo não, me deixa em casa, me deixa quieto, tem muita gente nas redes sociais, vai ver outras pessoas lá e tal. Porque eu tô procurando assim, ao invés de ficar, não vou dizer me expondo, mas ao invés de ficar muito nas redes sociais, eu tô preferindo trabalhar nos bastidores, produzindo material, para depois ficar muito mais tempo nas redes sociais. Essa é a ideia. Isso aí. Ai, que bom, que ótimo que você existe. Você tá me ouvindo bem? O teu som tá baixo. Eu tô, mas sabe o que é? É que assim, eu tô fazendo um revezamento aqui, de fone de ouvido com cabo para conectar, para carregar o celular. Porque hoje são só 9 ou 10 lives, entendeu? Haja bateria, né? Sim, haja bateria, é verdade. Eu tenho uma carguinha aqui, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho uma carguinha aqui, eu vou colocar o fone pra gente, porque senão fica ecoando de uma maneira ruim e aí fica difícil da gente interagir com o pessoal. Peraí. Tá bom. Isso aqui é ao vivo. Vamos lá, melhorou? Melhorou. Então. Agora Fonezinho sim. faz toda a diferença. Sim. Bom, Fábio, vamos lá. Só pra gente lembrar o pessoal que uma hora dessa era pra gente estar voltando, né, dos Estados Unidos, da neve de Denver, né?
porque eu acho que foi muito legal, assim, o fato do nosso trabalho ter sido escolhido pelo maior congresso científico de dermatologia, né? Imagina, não, foi maravilhoso, assim. E primeiro eu queria agradecer um monte, assim, agradecer imensamente o fato de você estar aqui, né? Em nome da Fismatec eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, unidos pela estética, né? Sim. Nesse momento em que o mundo parou, mas nós estamos aqui porque nós não vamos cruzar o braço. Sim. E queria te agradecer também pela oportunidade de estar com você, com a Patrícia, com o Esteban, né? Foi meu primeiro trabalho e assim, de largada sair com vocês, para mim foi uma honra muito grande, né? Então, eu creio que deve ter sido uma experiência muito rica para você, né? Porque, muito. Muita gente que hoje está na prática clínica da estética não tem ideia do que é fazer uma pesquisa, que o trabalho começa desde a montagem do projeto, e no caso eu montei o projeto, a gente discutiu com a Patrícia, discutiu com o Esteban, discutiu com vocês, e depois colocamos à prova, né? Foi um trabalho, a gente chama de multicêntrico. Foi feito parte em São Paulo, parte em Natal. Em São Paulo teve 2 partes, centro cirúrgico, ambulatório de Michele. Então, assim, foi um trabalho grande. E o fato dele ter sido escolhido para ser apresentado no Congresso Mundial de Dermatologia, que não é qualquer um, e aí... Não mesmo. Não, começando com a Patrícia submeteu o trabalho da Fismatec e vários outros. Só que, além dos dela, tinham milhares de trabalhos para serem escolhidos, e o da Fismatec foi escolhido. Por quê? O trabalho teve muita qualidade, muita qualidade. Então, assim, deu trabalho? Deu. Mas valeu. Valeu. E eu aprendi, e assim, é verdade o que você falou, eu vou até ser redundante aqui, eu aprendi muito Sim. mais, assim, hoje eu posso te dizer que eu dei uma boa aprimorada, assim, nesse quesito, nesse assunto, e eu não posso deixar de agradecer novamente, porque eu não saberia nem por onde começar se não fossem vocês foram realmente os meus mentores. E eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, a Fismatec que confiou a minha pessoa, e agradecer você que me ensinou muito, a Patrícia, Esteban, né? Eu realmente sou muito grata. E... Você é uma privilegiada, porque muita gente gostaria de estar no teu lugar aprendendo, porque tem muita gente boa. Eu sou abençoada. Sim, Esse é uma benção, eu sou abençoada, é um privilégio de pessoa abençoada mesmo. Sim. Tem muita gente boa no mercado, só que nem todo mundo consegue ter a oportunidade de se envolver num estudo científico. Olha, é privilégio mesmo. Então, mas eu me sinto muito honrada, assim, de saber que a gente vai assinar junto. Aí eu até brinquei hoje numa live que eu tava falando tava com o Robson, né? Falou assim, gente, eu tenho um filho com o Fábio e com a Patrícia, que é um estudo científico, né? A gente até brincou lá no Estética e Nordeste que a gente tinha um filho junto com esse estudo, que é o meu primeiro. Assim, é diferente a minha emoção, né, de saber que hoje eu tenho um trabalho científico que é reconhecido mundialmente, porque é o meu primeiro, porque você e a Patrícia, vocês já são macaco velho da ciência, vocês já são cientistas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o primeiro é o primeiro. Eu tenho tanto orgulho do meu primeiro. Eu imagino. O meu primeiro está na rede, é um trabalho de corrente russa na diastase de puérpera. Meu primeiro, mas até hoje ele é citado, e muita gente que quer fazer um trabalho de eletroestimulação no abdômen usa o meu trabalho. Isso é muito valioso. Você não sabe, assim, a alegria que eu tive quando eu vi o meu nome escrito numa revista científica. Isso é muito bom. Eu já tô achando que eu vou, a hora que sair, porque a gente sabe que tem uma revista médica que vai publicar o nosso artigo. Você já sabe, né? Que a gente já submeteu. Eles já convidaram. Que ia ser lançado agora no final de abril. Eu não sei como é que ficou essa história, porque o congresso, a princípio, foi postergado, né? Mas eu tô achando que eu vou ter que renovar meu estoque aqui de beta-bloqueador para a hora que a gente vê esse trabalho estampado aí no mundo todo, e vai acontecer, porque realmente ficou lindo, ficou muito primoroso, né? É um conteúdo muito rico que a gente vai disponibilizar para o pessoal. Eu acho que é uma maneira... Você e a Patrícia são duas pessoas que inspiram demais, né? Eu sempre me inspirei muito em vocês. Confesso que sempre recorri demais aos estudos científicos, tanto os seus quanto da Patrícia, para poder aprimorar os meus conhecimentos nos meus atendimentos clínicos. Então, vocês são ícones hoje
na ciência mundial. E então, assim, é uma honra muito grande para mim poder fazer parte desse trabalho, de largada sair com vocês, assim. Então, eu só tenho a agradecer muito a Deus e a vocês por essa oportunidade. Deus é né? bom. E eu espero, porque agora o tal do bichinho da pesquisa me picou, viu, Fábio? E eu espero que a gente possa fazer mais um monte de trabalho junto, porque eu realmente amei. Foi uma coisa assim... Vambora, tamo junto. Agora, Fábio... Hoje o tempo vai ser todo seu, porque você é uma das peças mais importantes, assim, dentro desse estudo científico. E aí eu queria que você compartilhasse com esse pessoal que está com a gente, né? Como que foi desenhado esse trabalho, como que funciona o ultrassom microfocado, né? Que é uma tecnologia que ela foi desenvolvida para a estética, assim, a gente sabe que há um tempo atrás, ela era muito restrita o CRM, né? Somente aos médicos. E aí a Fismatec teve essa sacada, assim, esse olhar para nós profissionais de estética e trouxe aí uma tecnologia esplendorosa, porque realmente nós conquistamos resultados incríveis com essa técnica, com essa tecnologia que é o Heros High. Registrou na Anvisa, fez a certificação no Inmetro e hoje nós temos aí uma tecnologia que é um divisor de águas na estética brasileira. Então conta pra gente, explica para esse pessoal que está aí conectado com a gente o que é esse ultrassom microfocado, o que ele faz, qual que é o grande diferencial dele na estética. Tá, eu preparei uns slides para poder ilustrar melhor, então vamos deixar a coisa em forma de aula, que é melhor, né? Ai, como você é chique. Não. Nada como ter um cientista, gente, nesse nosso conteúdo. Ai, como eu sou orgulhosa. Agora, se eu virar o celular assim, fica ruim, não? Assim fica. Mantenha ele em pezinho. Aí fica ruim. Vai... Uai, a gente vai ter que ver assim, Fábio. Tá bom. Tá isso, bom, entendeu? Bom. Imagina se eu ficar conversando com você assim, vai ficar estranho. Não, mantenha o celularzinho em pé. Você vai posicioná-lo de frente pro seu computador, é isso? Vou, isso. É porque Ótimo. eu acho que porque mas se você deitar o seu, você fica igual o meu, sabia? É só você deitar o seu também, quer ver? Deita o seu. Mas todo mundo quer deitar agora, sabe? Tá bom, eu vou deitar, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim então. Que aqui a coisa tem que ser dinâmica. Eu vou reativar aqui os comentários por 1 minutinho. Tá bom. E aí o pessoal manda um joinha se tiver ok a imagem. Pode ser. Bom. Aliás, pessoal, além do joinha, poxa, tem um aviãozinho aí do lado. Você tá esperando o quê para clicar nesse botãozinho e enviar para todos os seus amigos de estética essa aula imperdível, gente? Com cientista. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou ativar aqui. Tá bom. Vamos virar, então, o celular. Peraí que eu tô aqui no meio de um... Gente, tá parecendo uma favela, minha casa. Cheio de fio pendurado. Nossa, que chique, meu Deus. Agora, galera, manda um joinha aí, pessoal. Se tá ok, se a gente pode manter assim, nessa posição pra vocês. Pode ser? O pessoal pode mandar um joinha? Já tá cheio de joinha aí. O pessoal sabe deitar... O pessoal sabe deitar o celular. Então demorou, eu vou desativar os comentários aqui pra gente poder, pra ficar dinâmico. Fábio, eu tô vendo o seu... Aí, tá bom. Melhorou. Ajusta a imagem aí, perfeito. Melhorou? Vamos lá. Afasta um pouquinho o celular pra poder pegar a tela toda. Isso, perfeito, tá excelente. Tá excelente? Excelente, vambora. Então tá bom, posso começar? Vai, demorou. Então tá bom. A ideia, Michele, aqui... é passar um pouco do fundamento do ultrassom microfocado. Tem muita coisa, é claro, o tempo aqui não dá pra gente poder destrinchar tudo, mas vamos tentar mostrar alguma coisinha e vamos tentar comentar alguma coisinha, né? Se nós formos pensar num conceito, o conceito do HIFU, ou HIFU, como vocês gostam de chamar, eu gosto de chamar de HIFU. Ultrassom, HIFU quer dizer ultrassom focalizado de alta intensidade. Então o termo HIFU, ele se refere a uma porção de coisa ligado à focalização do ultrassom. O ultrassom, ao invés dele sair de forma homogênea, de forma ampla no cabeçote, como os nossos cabeçotes tradicionais de ultrassom de 1 e 3 MHz da estética, enfim, ele sai focalizado, ele sai fazendo um foco. Se você observar aqui nessa imagem, ele faz um foco
dentro do tecido gorduroso, porque essa aí é uma imagem de uma ultracavitação focalizada, porque o termo HIFU, ele está envolvido não só nos aparelhos clássicos de ultracavitação, como também dos microfocados, porque na verdade o microfocado é uma evolução do HIFU corporal. Então tudo começou com o HIFU corporal. Nessa imagem aí você vê que a focalização ocorria dentro do tecido gorduroso. Entretanto, hoje a gente tem um microfocado, que seria uma focalização mais superficializada ao nível da pele, que é o que interessa pra gente aqui no nosso bate-papo. Então, o que caracteriza o ultrassom focalizado? Que ao invés de ele sair de forma plana, então nessas 3 imagens aqui você vê que o ultrassom ele é plano, amplo e homogêneo no cabeçote. Mas na primeira imagem ele é focalizado, ok? Então ao invés de sair de forma ampla no cabeçote, ele faz um foco dentro da estrutura. E a primeira publicação foi feita em 2007. 2007, a primeira publicação de um trabalho feito em cadáver. Então pegaram o ultrassom microfocado, fizeram um trabalho em cadáver e identificaram o mecanismo lesional e o tipo de lesão no cadáver, ok? Então, a primeira publicação. Então, nós temos aí 13 anos de evolução do uso do ultrassom microfocado no mundo. E o Brasil está dentro dessa estatística, ok? Bom, continuando. Aí, só para a gente conhecer um pouquinho, o nosso querido Esteban cedeu umas imagens muito legais da estrutura interna do cartucho do microfocado. Então, o microfocado, ele funciona com um cartucho que emite a onda focalizada. Então, aí você tem uma ideia de como ele é por fora, nem imagina o que ele é por dentro. Então, vou até aproximar aqui um pouco do celular, para a gente ter uma ideia melhor. Então, esse é o cartucho do lado de fora. Olhando mais para dentro do cartucho, a gente vê uma engrenagem aí, que olhando assim não dá para entender muito bem. O que você verifica aqui, por exemplo, esse aqui é um tamborzinho que vai andar de um lado para o outro, para cá, liberando a energia do ultrassom em vários lugares. Então, a movimentação do transdutor dentro do cartucho vai com esse tamborzinho aqui. Então, é mais ou menos assim. Deixa eu aqui. Nessa faixa amarela é onde o tamborzinho vai se deslocar de um lado para o outro, movimentando o transdutor. A energia é transmitida, a energia elétrica é transmitida nessa faixa verde, que na verdade tem aqui um pino que vai segurar o transdutor que está aqui e vai deslocar de um lado para o outro. Então, esse tamborzinho movimenta, esse pino segura o transdutor que está aqui. E aqui na frente do transdutor eu tenho um pouquinho de água. Isso é o que comumente existe nos equipamentos, nos cartuchos de ultrassom microfocado. Mas hoje tem alguns que tem uma espécie de uma gelatina que também conduz a onda sonora e resolve também o problema. E aí, deixa eu passar aqui de novo. Pronto, aqui. Olha o movimento que o transdutor faz. Ó, aquele tamborzinho. É como se fosse um trilho, né, Fábio? Um trilhozinho que ele corre. Exatamente isso. Aqui você vê o transdutor côncavo, que faz uma focalização, então ele não é plano, ele é côncavo. Aqui, ó, o trilho que a Michelle citou seria esse aqui, ó. Então ele se desloca desse jeito aqui, ó. Ele se desloca dentro do transdutor para levar os pontos de focalização a vários lugares dentro da pele. Tá ok? Então, só para ficar claro que a focalização do ultrassom microfocado, ela não é estática, ela é dinâmica. Então ela se desloca, se movimentando dentro da pele, ok? Bom, e aí só falar um pouco da fisiologia do ultrassom microfocado. Ele é disparado dentro da pele, aqui você tem uma ideia clássica da movimentação do trilho e dos disparos. Ó, como ele se movimenta e como ele é disparado. Ele é colocado na pele e olha como é que o trilho, o transdutor se desloca através do suposto trilho, levando os pontos de focalização a vários lugares dentro da pele do indivíduo. Então, só para ilustrar, e aí ilustrando profundidades diferentes, ó, seria uma profundidade de 3 milímetros, 1,5 milímetro, 3 milímetros, e aí agora na troca do cartucho a gente tem uma profundidade de 4,5 milímetros. Eu vou comentar sobre isso também. Ó,
E aí essas linhas que vão se formando é que vão promover o efeito fisiológico aí, cada um na sua profundidade, né, professor? Isso, e aí, ó, absorção de energia, produzindo calor, um calor forte, um calor intenso nos pontos de focalização, gerando desnaturação, quebra das pontes de hidrogênio e mudança na estrutura colágena. E aí, depois que eu lesiono termicamente, eu produzo toda uma mudança fisiológica, principalmente de retração na pele. E aí é onde eu vou atuar com ultrassom microfocado, TERM, SMAS, que é o grande lance do ultrassom microfocado, que você vê, professor, eu tenho radiofrequência. Com a radiofrequência eu não tenho o mesmo efeito? Sim, guardado as devidas proporções, você pode ter o mesmo efeito. Entretanto, o equipamento que consegue atuar de forma contundente no SMAS é ultrassom microfocado. E talvez o grande diferencial dos equipamentos que prometem retrair a pele em relação ao ultrassom microfocado é a ação no SMAS. Só que tivemos uma evolução e hoje conseguimos até atuar no tecido subcutâneo. E aí isso é interessante também. Você pega uma papada, então você consegue reduzir a gordura da papada, você consegue influenciar no tecido celulítico, tudo com ultrassom microfocado. E aí, com o processo de reparo, com o processo de cicatrização, eu tenho uma contração da pele e um lift importante. Então, para resumir o fundamento da fisiologia do ultrassom microfocado, são pontos de lesão térmica importantes, não só na derme como no SMAS, e a partir daí eu tenho retração da pele, principalmente por ação do SMAS, e modificação colágena da pele. Tudo isso gera lift, gera retração, gera contração e uma mudança contundente na pele de quem é tratado com ultrassom microfocado. É uma qualidade muito importante, né, Fábio? Eu queria fazer um parêntese aqui, dentro dessa tua contextualização, é que olha que coisa incrível, né? Que eu observei, por exemplo, em uma das nossas voluntárias que passou pelo procedimento de ritidoplastia. Então nós trabalhamos com apenas uma lateral, né? Com ultrassom microfocado. Então apenas um M-face eu fiz a aplicação. Durante o procedimento cirúrgico, nós encontramos uma dificuldade muito maior para fazer o descolamento, né? Durante o processo de ritidoplastia. O Dr. André, que foi o cirurgião plástico quem realizou, ele comentava comigo, assim, eu que auxiliei, que eu instrumentei a cirurgia, meu braço doía, porque a gente tinha uma dificuldade, assim, porque o próprio tecido, né, tinha um aspecto muito diferente do tecido controle para o tecido tratado ali visualmente, né, macroscopicamente. Então, o que acontece na parte interna, assim, foi uma das imagens mais lindas que eu vi, porque a gente vê o resultado, a evolução clínica, né, que a gente acompanha o paciente a cada 40, 45 dias, a gente acaba vendo por meio de fotografias. Agora, a gente olhar o lado de dentro, a fisiologia acontecendo de uma maneira linda, olha, foi um dos momentos mais importantes desse trabalho, assim, que eu queria contextualizar aqui, que a gente vai disponibilizar, porque eu fiz questão de registrar tudo. Mesmo no centro cirúrgico, a gente teve o cuidado de levar uma equipe de cinegrafista, né, que se paramentou e que já tem o hábito de fazer esse tipo de trabalho, para a gente documentar, e a gente vai disponibilizar isso para o pessoal ver os efeitos fisiológicos, como que eles acontecem do lado de dentro mesmo, propriamente dito. Essa foi um dos pontos altos do trabalho, do estudo, foi essa imersão no centro cirúrgico e retratação do que acontece realmente, né? Lógico que a gente também investiu na histologia, e essa dificuldade que você teve, a gente viu na histologia. E a gente viu coisas que até então a literatura não fala. A gente viu coisas, a gente retratou coisas que a literatura não contempla. Então, daí a aprovação no Congresso Mundial de Dermatologia, porque o trabalho ficou muito bom. Ficou mesmo. Rico, muito rico, realmente. O que a literatura mencionava, mas não mostrava, a gente mostrou. Simples assim. É isso mesmo, isso mesmo. Você sabe que assim, a gente recebeu aí, né, tanto do Esteban quanto as pesquisas que a gente acabou fazendo, mais de 30 artigos científicos. Nenhum mostrou
Sim, o que nós conseguimos mostrar, né, Fábio? Isso mesmo, olha só. Nessa imagem aqui, você tem uma ideia clara de como o ultrassom microfocado pode agir e o que a Michelle acabou de falar agora. Vê se vocês conseguem identificar retração. Olha, logo que ele coloca o ponto, ó, a pele retrai, ó, a pele contrai. Isso aí é a ação de um instrumento cirúrgico tocando na região do SMAS. Repare a contração imediata que ocorre. Essa contração imediata, ela pode ocorrer na prática clínica. Vou mostrar um resultado de aplicação logo após, imediato, e a Michelle volta e meia postava alguma coisa de resultado logo em seguida, né? Mostrando uma retração importante, e acontece mesmo. Então, quando você faz ultrassom microfocado, e aqui você tem de novo aquela imagem dos pontos de coagulação sendo produzidos. Então, quando você cria os pontos de coagulação no SMAS, você consegue fazer esse efeito de retração na pele. Isso é importantíssimo e muitas vezes você consegue ver um resultado logo após o tratamento. Então, aqui para ilustrar, os pontos de coagulação sendo produzidos com a movimentação do transdutor. Então o transdutor se desloca e cria os pontos de coagulação. Aqui você tem a imagem do que seria. Aqui, olha, um resultado logo após. Olha que surpreendente. Porque há a possibilidade de você mexer de forma contundente com a estrutura interna da pele, com os SMAS, e produzir um resultado imediato. Muito cuidado com promessas, que muitas vezes esses resultados eles podem se solidificar, como podem se atenuar logo depois, mas que vão se consolidar com o passar dos meses. E aí, se a gente for falar de protocolo, hoje tem escolas que defendem uma vez por ano, tem escola que defende a aplicação de 2 vezes por ano. E tem gente que faz até mais, né, Fábio? Sim. Já vi gente fazendo até de 3 em 3 meses. E aí vamos avaliar o que foi feito, dose, tem gente que prefere utilizar hoje. E aí, se a gente for passar, se a gente for olhar na prática clínica do mundo, né, você tem aparelhos diferenciados, você tem técnica diferenciada. Tem gente que não suporta o desconforto. E aí a dosimetria, ela é muito atenuada, é diminuída. E por conta disso, o efeito de retração não é tão grande se você utilizasse uma dose, vamos colocar, clássica. E a partir daí, mais de uma sessão é feita no ano, porque a dose ela é diminuída. Aí, um trabalho feito no músculo do porco, só para mostrar, só para ilustrar os pontos de coagulação, como eles acontecem na estrutura. Aí, já é mais na pele. Aqui eu tenho uma imagem mostrando a profundidade de 4,5 milímetros. Aí eu estaria no SMAS, mas mostrando a distância entre os pontos de lesão, os pontos de focalização. E aí, se eu me deslocar agora para uma aplicação de 3 milímetros, eu estou bem na derme, bem na derme profunda, e a distância entre os pontos ela é menor. Isso é característica dos cartuchos, é característica dos equipamentos que utilizam. Mas só para ilustrar a forma como o ultrassom microfocado age na hora de produzir os pontos de lesão térmica. E aí, ainda mais um pouco da fisiologia, só ilustrando a aplicação no SMAS, eu tenho imediatamente um processo inflamatório, uma reação inflamatória, que evolui para a fase de proliferação, a fase proliferativa, que pode começar horas depois do tratamento, e aí é a fase de remodelagem, e essa fase de remodelagem, que dependendo do que, como eu falei, da dose que você vai utilizar, espera-se até 1 ano para que todo o processo esteja concluído, para a partir daí, no ano seguinte, realizar a aplicação. Algumas pessoas reclamam que o preço de uma sessão é um pouco alta, só que se nós formos olhar para o intervalo entre uma sessão e outra, dá para você administrar a parte comercial, a parte financeira, a parte empreendedora, e a cliente vai conseguir se beneficiar do recurso e conseguir pagar de boa, sem problema nenhum. Embora não, hoje... e uma coisa importante também, né, Fábio? O quê? Uma maneira da gente conseguir atuar com um tratamento nesse tecido que são as SMAS, ou a gente faz por intervenção cirúrgica, propriamente dita, ou por meio da técnica de HIFU. Agora, se a gente for comparar o valor, por exemplo, de uma cirurgia, né? Os riscos, o downtime, né? Posterior.
Se a gente fizer uma conta, né, o custo-benefício de investir numa técnica dessa, né, de HIFU, para o lift não cirúrgico, ou até em caráter preventivo mesmo, aquele paciente que não tem tanta ptose, que não tem tanta lacidão nos tecidos, eu acho que é um custo-benefício bastante interessante, que as pessoas realmente se favorecem. Esse é, né? Esse é um papo empreendedor que quando a pessoa faz uso do equipamento, ela consegue entender tudo isso e ela consegue convencer a cliente. Se você for pensar ainda que na cirurgia pode haver muito mais complicações, na cirurgia pode haver infecção e pode riscos, uma série, né? E o pós também, né? Sim. Então, assim, o que eu falo muito para os meus alunos, né? Se você falar para a cliente o seguinte, por que você não tenta fazer uma terapia mais conservadora e busque resultados? Porque a literatura contempla. Se você não conseguir, você vai para a cirurgia. Mas muitas que fazem se beneficiam tanto que abortam a cirurgia e seguem. E olha, e apesar que eu vou dizer uma coisa, o doutor André falou para mim, ele falou assim, Michele, você não me manda esse povo que você está fazendo HIFU não, que dá muito trabalho para descolar. É verdade, verdade. Porque a pele, gente, forma uma fibrose tão linda. Tão lindo o que acontece por dentro, assim, e a qualidade do próprio tecido, né, do epitélio, ele é muito melhor. A gente via, assim, macroscopicamente, lógico que os exames histológicos, eles vieram aí realmente para ser redundantes, né, com a eficácia, né, dos resultados aí do ultrassom microfocado, mas macroscopicamente a gente via, assim, a diferença, a discrepância do tecido tratado para o tecido controle. Então foi de grande valia essa experiência, foi muito lindo, foi muito legal. Não, a Patrícia, ela vai falar amanhã sobre a pesquisa, né? Hoje eu estou aqui só fundamentando, mas ela vai falar amanhã sobre a pesquisa e isso que a Michele está falando, a gente conseguiu identificar histologicamente o mecanismo lesional e a fibrose que ocorre. Foi muito legal, o trabalho está muito legal, a Patrícia amanhã vai destrinchar para vocês a pesquisa. Bom, aí, só para fundamentar mais ainda, os equipamentos hoje, eles vêm com basicamente 5, 6 cartuchos. Antigamente, os equipamentos vinham com cartuchos que tinham 3 profundidades. Profundidade de 1,5 mm, 3 mm e 4 mm. 1,5 mm seria mais para derme superficial. 3 mm para derme profunda. Então, tem áreas que você só vai usar esses dois. Se você pensar numa testa, por exemplo, não dá para usar o de 4. Mas é quando você quer uma retração profunda. Pensa em pescoço, mandíbula, ângulo da mandíbula, bochecha, áreas onde você pode retrair bem a pele de um nível mais profundo. Então, quando o primeiro equipamento foi lançado, ele foi lançado com essas três profundidades. São clássicas e todo equipamento de microfocado tem essas 3 profundidades. E aí, quando você adquire, quando você aluga, você tem todo um protocolo, todo um fundamento para você poder utilizar com essas 3 profundidades. E aí, com a evolução, surgiram o microfocado com aspecto mais corporal. E a Fismatec tem 2 cartuchos, um de 7 mm e um de 13 mm. E aí, quando você pensar em flacidez corporal, gordura superficializada, como uma papada, por exemplo, tecido celulítico, celulite flácida, ele é excelente. Então, nas aplicações... É mesmo. A gente tem acompanhado resultados maravilhosos. Sim, é verdade. Nas aplicações corporais, eu posso pensar num tecido subcutâneo médio superficial ou num tecido subcutâneo profundo. Então, quando você adquirir o equipamento, você vai ter essas possibilidades de uso ao nível de profundidade. Aí eu também mencionei as frequências, mas não são tão importantes. Claro, você vai pensar no fundamento, sim, porque se você observar, quanto maior a frequência, mais superficial é a ação do cartucho. Então, à medida que a frequência vai diminuindo, a profundidade vai aumentando. Isso é o básico do fundamento das ondas sonoras. Mas o que importa para você é saber a profundidade. Você vai trabalhar com a profundidade, não com a frequência. Então, vamos meio que ignorar a frequência na hora de utilizar. O que importa mesmo é que você foque na profundidade, tá ok? E aí,
só para ilustrar um pouco mais, aqui, se eu pensar no 4,5, eu pego no Smash, penso numa contração, num lifting. Se eu pensar no 3 milímetros, derme reticular, neocolagênese, e derme papilar de 1,5 milímetro para rugas superficiais, ok? Então você pode mesclar, usar somente uma, usar duas ou usar as três, dependendo do caso que você tenha nas mãos para tratar. E aí, só para ilustrar uma coisa que muita gente tem dúvida, professor, eu tenho um HIFU que eu comprei para tratar gordura, serve para esse para pele? Claro que não. O HIFU clássico para tratar gordura, reparem, ele tem uma dose muito maior, que a proposta é destruir a gordura. As frequências muitas vezes mudam, mas o que eu chamo a atenção aqui é a profundidade, centímetros de profundidade. Já o microfocado trabalha com milímetros e a dose é muito menor. A dose é infinitamente menor porque, na verdade, eu estou querendo muito mais estimular do que destruir. É só um adendo de curiosidade. Bom, e aí os efeitos ou as indicações: flacidez de pescoço, rugas, lift, flacidez de corpo, queixo, celulite, etc. Pensou em pele e subcutâneo, pensou em retração, pensou em mudança, pensou em colágeno, o HIFU é altamente indicado, o microfocado é altamente indicado. E aí, técnica de aplicação, para você ter uma ideia de como a área é selecionada, a área é demarcada, a área é preparada para aplicação. Tem gente que gosta de fazer essas linhas para seguir de guia para posicionar o cartucho. Tem gente que prefere não fazer, muitas vezes tem prática clínica e prefere não fazer, marca e já vai posicionando o cartucho de forma apropriada. Mas o que importa é que você visualize o seguinte: cada linha dessa, não sei se está dando para perceber, cada linha dessa, aqui na pele orbicular, cada linha dessa simboliza, identifica, mostra aquele trilho de disparos ou trilho de lesões térmicas que o cartucho irá produzir. Então é como se você fosse posicionar o cartucho sobre cada uma dessas linhas aí para poder realizar o tratamento da cliente. E aí, só para ilustrar, tem regiões que eu uso o de 3 milímetros e tem regiões onde eu uso de 4, mas nem todas as regiões onde eu uso o de 3 eu posso fazer o de 4. Nem todas as regiões onde eu faço o de 1,5 eu posso fazer o de 4,5. Então, atenção nesse aspecto. E aí, na aplicação corporal, eu posso utilizar, por exemplo, o de 4,5 e o de 13 milímetros. E aí eu pego não só uma pele mais profunda, mas eu pego também subcutâneo. E aí, para retração de pele pós-gestação, em puérpera, é excelente. E aí, só para mostrar a técnica de aplicação, reparem aqui que há um deslocamento do transdutor sobre a pele, um deslocamento do cartucho sobre a pele. Imagine que ali estivessem marcadas aquelas linhas, então eu estaria posicionando o transdutor em cima de cada linha. Essa aí foi um vídeo que eu peguei da Mari de Chiara, que foi num programa de televisão, eu capturei aí e coloquei, ficou legal. Bom, aí, sobre a nossa pesquisa, a Patrícia vai falar amanhã, mas só para deixar claro que essa pesquisa ela ficou tão boa porque as pessoas que se envolveram de forma contundente, houve uma dedicação muito grande, mas a qualidade dela está muito ligada a esse esforço das pessoas que se envolveram, tanto que ela foi selecionada para ser apresentada no Congresso Mundial de Dermatologia em Denver este ano, mas o tal do Covid-19 não deixou a gente apresentar esse trabalho lá. Mas fica o registro aqui que a qualidade foi muito grande e logo, logo esse trabalho será publicado, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. E a Patrícia amanhã vai falar dos detalhes, onde a gente verificou mudança na pele, mudança no SMAS, e comprovou, atestou, não só com fotografias,
mas também com análise histológica. E aí, a destacar, a gente caracterizou a lesão no SMAS. A gente identificou o processo de necrose, a gente identificou o processo de recuperação, a gente identificou o processo de fibrose pós-lesão, tudo com análise histológica. Isso a Patrícia vai mostrar para vocês amanhã, ok? E aí só um pouco dos nossos resultados clínicos, e aí só é um aperitivo para vocês, e aí um resultado em papada. A gente, no nosso trabalho, tivemos... a gente teve uma resposta muito boa em papada. Muito boa em papada. Parece que papada é um negócio bomba mesmo. Então, chegou a cliente, olhou, tem papada, mete o Raifu na papada dessa moça, ok? E aí, uma coisa muito legal do nosso trabalho foi o seguinte: reparem que nessa cliente a gente fez somente numa pálpebra, na pálpebra esquerda. Reparem a mudança na pálpebra esquerda em relação à direita. E a elevação também da cauda de supracílio, né, Fábio? Sim, também. Se você observar, a sobrancelha esquerda dela está mais alta do que a direita. Isso aí é só um aperitivo. Eu estou entrando na palestra da Patrícia, mas ela vai falar para vocês amanhã com mais propriedade. E aí, para a gente fechar aqui o nosso conteúdo teórico, um pouquinho da mensagem que Deus nos dá todo dia através da Bíblia. Provérbios 24, 17 e 18. Não ria quando seu inimigo cair, ou comemore quando ele estiver em baixa. Não. Um dia você pode estar no lugar dele. É isso aí. Pois isso não agrada a Deus, e ele pode permitir que o mesmo ocorra com você. Nesse mundo de altos e baixos, né? A gente tem mais é que estender a mão para quem está em dificuldade. E essa tem que ser a nossa vibe de tudo. Podemos voltar ao normal aqui. Vamos agora lá. Agora pode voltar ao normal. Professor, tem um tanto de perguntas aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. A gente não temos muito tempo. Eu vou tentar ser bem direto nas respostas, tá bom? Tá, vamos lá. Fábio, fala. Qual seria o efeito do Herus Raifu em cima de uma fibrose? Bom, primeiro você tem que observar o efeito terapêutico, o objetivo terapêutico que você quer. Você quer o que nessa fibrose? Se você quiser amolecer essa fibrose, o Herus não é indicado para ela. É melhor você utilizar uma radiofrequência com uma frequência, com uma temperatura mais baixa, ou você, de repente, utilizar um microagulhamento para poder quebrar essa fibrose. Eu não aconselho o microfocado numa fibrose. Não aconselho. Vamos ver aqui o que mais. Ele gera mais fibrose, né? Pois é, exatamente. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Peraí. Qual o efeito do Herus Raifu sobre uma estrutura óssea, por se tratar de ultrassom? Sim, não é indicado porque eu não quero tratar osso. Mas se eu tiver uma fratura, eu não posso estimular a fratura? Não. Se você pensar no ultrassom tradicional para estimular a fratura, ele é muito fraquinho. Para você estimular o reparo, é carinho. Então, se eu fizer o ultrassom e ele atingir o osso, ele pode causar lesões ósseas, sim. É contraindicado. Então, se você fizer numa cliente e você atingir o osso dela, ela vai reclamar pra caramba. Porque o osso tem um alto poder de absorção ultrassônica. Absorve muito ultrassom. Vai doer pra caramba. Então, não é indicado. Então, o microfocado não é indicado para osso. Eu não sei por que ela quer fazer osso. Talvez ela esteja perguntando, caso atinja o osso, o que pode acontecer. Então, se você atingir, a sua cliente vai reclamar pra caramba. Ela vai ficar magoada. Vai dar um choquinho. Vai. Tem uma pergunta. A gordura submentoniana atrapalha a atuação do ultrassom microfocado? Não, pelo contrário, ela é tratável. Só que aí, na hora de você avaliar, muita gente que vai tratar papada, você tem que olhar o seguinte: tem papada que é pele desabada. Então tem papada que o problema não é nem a gordura, é a pele. Então você tem que identificar se é pele desabada, se é gordura empurrando pele, ou se são os dois. Se são as duas situações. Então, se você identificar que é só
pele, trata a pele. Se você identificar que é gordura, trata a gordura. Que muitas vezes você pega uma cliente que engordou e em um ano ela engordou e a papada cresceu. Talvez essa pele não tenha ainda sofrido uma flacidez contundente pela a gordura ter empurrado. É só o fato de você diminuir a gordura, a pele volta para o lugar. Então muitas vezes você trata a gordura e a papada já fica zerada. Mas se você tiver uma gordura na papada, onde essa gordura está ali há 5 anos, empurrando aquela pele, a hora que você diminuir essa papada, essa pele vai ficar flácida. Então é melhor você tratar as duas. Então, a gordura não atrapalha. A gordura pode ser até um alvo para você poder tratar com ultrassom microfocado. Só escolha o cartucho apropriado para você influenciar. Ora na gordura, ora na pele, se quiser. Ó, tem uma pergunta bem legal aqui também, olha. Se a pele for mais fina, o cartucho de 4,5 milímetros vai necessariamente nos SMAs? O fato da pele ser fina ou grossa não influencia muito. O que importa é o seguinte: aonde você quer atingir? O cartucho de 4,5 é para você atingir profundidade. Então, se você pensar não numa pele fina, mas sim numa afecção profunda, aí o cartucho de 4,5 é indicado. O cartucho de 4,5 é indicado para você trabalhar no SMAS. Ou seja, se você quiser uma retração de pele, que você tenha necessidade por a pele estar muito comprometida, por estar com uma afecção estética muito contundente, que envolva a estrutura profunda, aí eu uso 4,5. Então, se eu tenho, por exemplo, uma ruga profunda, eu posso pensar no de 4,5. Se eu tenho uma pele desabada, onde a estrutura dérmica está toda comprometida, um pescoço todo comprometido, eu conversei com o Robson ontem, e aí o Robson, já estou acertando para ele poder mandar o meu aparelho. E uma das coisas que eu vou fazer bastante é no meu pescoço, embora não esteja muito comprometido, mas eu vou dar um gás no meu pescoço. E aí... Por que você não vem aqui em São Paulo que eu faço em você? Ah, é? De pior que tem São Paulo... não falta, porque quantas vezes eu já te convidei? Que quando você sempre vem correndo, né? Mulher, é complicado. Mas eu vou aparecer uma hora pra você tratar meu pescoço. Mas, então assim, a indicação de 4,5 não tá ligada a uma pele mais fina ou mais grossa, e sim na profundidade da afecção ou na profundidade da ação que eu quero que o meu microfocado haja. Fábio, o pessoal quer saber se paciente com melasma pode fazer esse tratamento. Pode. Eu não vejo contraindicação, porque se você for pensar na ação, o melasma ele está na epiderme porque é pigmento. E a ação do microfocado é a nível de derme. Então, eu não vejo contraindicação. E na literatura eu nunca li nada de efeito deletério de microfocado em melasma. Ah, professor, eu vi na minha cliente, verifique se foi realmente o equipamento, porque às vezes a sua observação no seu ambulatório, ela tem alguns vieses de dúvida e a sua metodologia de avaliação nem sempre é confiável para atestar que aquilo que você está vendo ali realmente é do seu aparelho. Às vezes aquela cliente tomou algum medicamento, se expôs ao sol e não te falou e chegou com o melasma dela aumentado no dia seguinte que fez o microfocado e acha que foi o microfocado. Não acredito, porque a melasma está na epiderme e o microfocado atua na derme. Tá, outra pergunta que me fizeram aqui. Gente, eu abri aí agora para vocês comentarem. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu tô recebendo. Você sabe que você tá vendo que toda hora eu tô aqui, ó. Eu tô recebendo aqui no meu... tanto no meu WhatsApp quanto no direct do meu Instagram. Eu tô recebendo um monte de coisa. Estão perguntando, professor, cicatriz de acne. Se a gente pode tratar com Haifu. Sim, você pode tratar sim, até porque tem muita cicatriz de acne que é muito profunda. Então, é indicado sim. E se você puder associar, e aí uma coisa que o pessoal que trabalha com Haifu é meio engessado. Aqui no Brasil, a gente vamos colocar, mais descolado. A gente trabalha muito com associações. E hoje tem gente associando o Haifu, que teria uma ação na estrutura dérmica mais profunda, com o microagulhamento. Naquele intervalo, sabe o intervalão
vou fazer uma aplicação de microfocado 6 em 6 meses. Nesse meio do caminho, microagulhamento para cicatriz de acne, muito legal. É uma associação muito boa, que o microfocado atuaria na estrutura mais profunda e o microagulhamento na mais superficial. Casamento perfeito, é indicado sim. Olha, eu vou compartilhar aqui uma experiência clínica minha, que eu venho assim, e os meus pacientes têm amado. A gente até botou um apelidinho de collagen match, de match de colágeno. Eu tenho feito um protocolo que eu uso a luz intensa pulsada, né, o Evoque Light, que é da Fusmatec também. Sim. Eu amo a luz pulsada. Sim, então outra associação muito boa. Eu faço um full face, né, de colo, pescoço e rosto. Depois eu venho, faço um full face com o Haifu. E aí, pra lacrar tudo, eu faço o Skin Buster, só que com dermapen, com microagulhamento. Sabe? Os resultados ficam assim sensacionais. É o famoso collagen match, né? Que é o match. São 3 técnicas que eu faço no mesmo dia. No mesmo dia? Ei, caramba! Eu faço. E olha, quer que eu te fale? Eu tô deixando meus pacientes tudo bebezinho. Tá ficando todo mundo bem jovem. Tá vendo que eu quero cuidar de você, Fábio? Qual o endereço do seu consultório em São Paulo, que eu vou até anotar aqui agora? Avenida Ibirapuera, 2907, Conjunto 515. Mas eu tô de quarentena, Fábio. Agora não pode. Mas assim, o que você falou tem a ver com uma pergunta dela realmente, só que assim, você criou o seu protocolo de fazer tudo num dia só. Então, mas tudo num dia só, que absurdo. Mas peraí, mas se você fez tudo num dia só e não deu problema, simbora. Você só tem... Cabe sempre aquela boa anamnese, claro, entender quais são as condições de cada paciente. Sim. Não são, o protocolo não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não faço necessariamente em todos os meus pacientes que eu vou tratar com tecnologias multidisciplinares, mas a gente pode fazer em dias diferentes também. Sim, agora, muita gente prefere fazer em dias diferentes. Separados. Sim, mas tá valendo. O que importa é que você dê resultado e não lesiona cliente, simples assim. Ó, tem uma outra pergunta que chegou aqui, as pessoas querendo saber se quem já fez, por exemplo, preenchedores, para quem tem preenchedores, para quem tem toxina botulínica, se essa pessoa pode fazer Haifu. Bom, e aí a gente tem que abrir um leque muito amplo sobre isso, porque hoje a gente utiliza vários recursos sobre várias situações terapêuticas de injetável. Fio disso, fio daquilo, botox, ácido hialurônico, metilmetacrilato. Só que aí a gente deveria esperar que as empresas que fabricam esses produtos mostrem pra gente as peculiaridades envolvendo a diversidade caso utilize recursos XYZ. Então, a primeira coisa você é verificar junto ao fabricante se ele recomenda ou não o uso daquele produto com tal preenchedor. E aí, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava em Florianópolis, no consultório de uma dentista, onde eu fui fazer um preenchimento de ácido hialurônico. E aí ela comentou que ela fazia fios e tal, e ela mostrou para mim um fio que ela colocava, e aí eu perguntei se aquele fio ali, se eu poderia aquecer aquele fio a 40 graus com uma radiofrequência, por exemplo. E aí ela não sabia me dizer, ela era dentista, então ela não tinha muito conhecimento. Mas essa é uma informação que deveria vir da empresa. Se eu pegar aquele fio ali e esquentar ele, será que eu vou degradá-lo? Ou ele será apenas aquecido e voltará ao normal? Então, é uma pergunta que deve ser feita quando você vai utilizar o Haifu. O microfocado tem um aspecto lesional térmico muito grande. O calor que ele vai gerar sobre a estrutura é muito maior do que o da radiofrequência. Muito maior. Então, a temperatura é altíssima. A gente pode chegar até 60 graus, né, Fábio? Sim, 65 e tal. Então, se você parar para pensar, se você pegar a embalagem de qualquer estrutura preenchedora, há a recomendação de que aquela estrutura não seja aquecida a essa temperatura. Então, há uma restrição muito grande ao uso do microfocado
com preenchedores. Por quê? O aumento da temperatura ele será muito alto. Agora, se você tiver um fabricante que vendeu um preenchedor qualquer, tanto químico quanto físico, um fio, fala, não, esse fio suporta a temperatura de 100 graus. Aí você pode fazer o microfocado, que não vai ter problema nenhum. Então o problema é você submeter uma estrutura a um aquecimento muito profundo. E aí, ácido hialurônico. O ácido hialurônico, eu fiz o preenchimento e o dermatologista falou que com um ano o ácido hialurônico já está totalmente incorporado, é pele. Então, um ano depois, pode fazer microfocado sem problema nenhum. Eu não faria microfocado em quem fez preenchimento com 3 meses. Não faria. Em 3 meses a pele está se modificando ainda, vamos esperar os resultados, enfim. Mas a partir de 6 meses eu faria o microfocado em quem fez ácido hialurônico. Bom, Botox. Depois que o Botox age, o que tira é a atividade física, eletroestimulação, se você conseguir fazer a musculatura contrair. Hoje eu estou de olho no ozônio. O meu Botox reduziu bastante depois que eu fiz ozônio. Jura? Duro. Eu estou fixando isso. Depois você compartilhar essa informação, porque eu estou pensando em fazer ozônio, mas eu não quero perder meu Botox, meu Deus. Cuidado. Porque você sabe que assim... em casa de mulher loira tem 3 torneiras. Água quente, água fria, água oxigenada, né? Na minha casa tem 4. Água quente, água fria, água oxigenada e toxina. Botulismo. Então, cuidado. Então, faça o experimento, porque em mim, assim, em um mês, a minha começou a contrair. Eu falei, caramba. E foi depois que eu fiz ozônio. Eu falei, putz. Bom, enfim, aí eu estou investigando mais para ver isso. Então, assim, então, esse seria uma visão geral de você utilizar o microfocado. O microfocado aquece demais. Então, caramba, se eu tenho um preenchedor e eu não posso submeter a um aquecimento muito alto, o microfocado é contraindicado. Fábio, nosso tempo está acabando. Acabando, né? Faltam 3 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu estou fazendo com todo mundo e é óbvio que eu vou fazer com você. Eu vou pedir para esse pessoal que está aí, eu vou pedir um print para o pessoal que está aí. Então faz o todo melhor. Eu vou fazer uma pose de lifting não cirúrgico. Faz a tua pose aí. Eu também? Essa galera, vai, faz o lifting aí. Aí a galera vai fazer aí um print. Olha aí, gente. E o nosso tempo, eu ficaria o dia inteiro falando com você, meu amor. Eu nem almocei ainda. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te mantenha no nosso meio científico. Você é uma referência. Muito, muito, muito obrigada. Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu preciso derrubar essa live para poder salvar e ficar aí 24 horas disponível para vocês. Fábio, eu amo você. Muito obrigada. Mais uma vez por estar aqui com a gente. E, gente, ó, tamo junto. Vamos lacrar aqui, ó. Bota a mão aí, tá? Juntos pela estética. Pessoal, obrigada. Eu já tô voltando aí pra Dani Moleiro. Beijo, Fábio. Tchau. Gratidão. Bom congresso pra vocês. Tchau. Obrigada, beijo. Nada, beijo.